students, how is it going? I'm teacher Andrea and I'm here with you. Vocês são todos bem-vindos a essa aula e nós vamos começar a aula falando sobre o objetivo da aula de hoje, que é compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas para subsidiar futuras discussões, ou seja, emitir opiniões a respeito desses textos. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando é seu aniversário? Você sabe dizer isso em inglês? Você sabe responder essa pergunta em inglês? Don't worry, não se preocupe se você não souber a resposta agora. Durante essa aula nós vamos aprender e até o final dela você vai saber falar quando é o seu aniversário em inglês. Para isso, nós vamos acessar a plataforma, ali está o endereço eletrônico da plataforma. Se você tiver acesso à internet nesse momento, você pode conectar-se à plataforma, você vai digitar o login e a senha e nós estamos no nível 2, unidade 1. Hoje nós faremos a lição número 4, que é o vocabulário meses do ano. Quando você acessar aqui, ó, vocabulário meses do ano, é só clicar em começar. E aí você vai acompanhar a aula junto comigo na plataforma. Se você não tem acesso à internet nesse momento, você vai acompanhando a aula junto comigo, vai fazendo as atividades aí junto com a nossa aula, ok? Let's go! Ok, alunos, nós vamos começar então a nossa aula pela plataforma. Então vocês já acessaram aí, já fizeram o login de vocês na plataforma. Nós estamos então na unidade 1, tá? Lição 4, que é falando sobre aniversários. E nós vamos fazer então agora o vocabulário, que são os meses do ano. Vamos clicar aqui para iniciar, nós vamos assistir um vídeo. Preste bastante atenção nesse vídeo, porque após assistir o vídeo você vai anotar no seu caderno qual é o assunto desse vídeo e quais são as palavras-chave que aparecem nesse vídeo. Combinado? Vamos lá então. So, Bob's birthday is on the 21st of June. Emma's birthday is on October the 25th. The 3rd of December, that's our son Eric's birthday. And my birthday is on the 26th of March. Nesse vídeo, então, vocês perceberam a personagem Nancy. Ela está com um calendário fazendo a anotação da data de aniversário dos seus familiares. Então, nós temos ali algumas palavrinhas-chave, né? Que eu gostaria que vocês anotassem aí no caderno, então. Qual é o assunto do vídeo? O assunto do vídeo, então, é a Nancy falando dos aniversários e anotando no calendário a data de aniversário dos seus familiares. E as palavrinhas-chave que nós temos estão aqui, ó. Birthday. Birthday, o aniversário. Depois nós temos os meses em que os parentes da Nancy fazem aniversário. June. October. December. March. Então esses são os meses nos quais aparecem ali no vídeo. Então vamos pro
Próximo, nós temos aqui os meses do ano. Os meses do ano em inglês, eles estão todos aqui, a gente vai ouvir a pronúncia e eu peço que vocês repitam logo em seguida, assim que vocês ouvirem, repitam para que vocês possam aprender a pronúncia. Vamos lá. January, Então, janeiro, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Isso mesmo, então esses são os meses do ano em inglês. Ouça e repita quantas vezes você quiser. Então, quando você estiver estudando, né, sozinho, faça novamente, repita quantas vezes você achar necessário. E você já conhecia os meses em inglês? Qual que é o seu mês favorito? E por quê? Tente responder isso em inglês. Qual é o seu mês favorito e por quê? My favorite month is December because it is celebrated the Christmas Day. Então eu gosto de dezembro porque nesse mês é que é comemorado o Natal. E Natal é uma época festiva, muito gostosa. Então esse é o mês que eu gosto. Tente responder você em inglês. E ao falar sobre um evento que acontecerá em um mês específico, nós vamos usar a preposição in, certo? Então, sempre antes de um mês, nós vamos usar a preposição in. Veja os dois exemplos que nós temos aqui. The big meeting is in February. Então, a grande reunião é em fevereiro. My birthday is in March. Então, o meu aniversário é em março. Se eu não estou falando a data completa, estou citando apenas um mês, então nós vamos usar a preposição in antes do mês. Nós temos então uma atividade que vocês vão fazer. Vocês vão ouvir o áudio e nós vamos colocar os meses na ordem certa. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pausando assim que ele fala cada mês, para que a gente possa localizar o mês e colocar na ordem correta. Se você não está com acesso à plataforma nesse momento, você pode ir escrevendo os meses no seu caderno. Se você está com acesso à plataforma, vai fazendo junto comigo. Vamos lá? January, Então, January é o primeiro mês, ele já está ali listado. E nós temos aqui a relação de todos os outros meses para nós colocarmos em ordem. Vamos ouvir o próximo. February, February. Então, nós temos o mês de fevereiro. Vamos localizar February e arrastá-lo até lá em cima, abaixo do January. The next. March, March. Então, nós temos o mês de março. April, April. Então, mês de abril. May, May. June. O mês já está aqui. July, Depois nós temos June. June é o mês de junho. Vamos localizar o mês de junho e arrastá-lo até o local correto. Aqui. Isso. O próximo é o July. Então vamos colocar o July logo abaixo do June. August, August. Então mês de agosto. September, Setembro. Mês de setembro já está logo abaixo. October, October. Então vamos localizar o October e arrastá-lo November, December, Então, temos os dois últimos, November e December. Então, November and December. Vamos conferir a nossa resposta. Então, nós temos aqui a relação dos meses na ordem correta. E você tem curiosidade de conhecer a origem dos nomes dos meses do ano? Então existe um link que eu vou logo dizer para vocês, que vocês vão encontrar
como que surgiu o nome dos meses do ano. Se você já leu alguma coisa a respeito, você já sabe. Caso você tenha curiosidade, você pode acessar o englishlife.ef.com/pt br/blog/origem dos nomes dos meses em inglês. Origem dos nomes dos meses em inglês, todos eles você vai separar com hífen. E aí nesse endereço você vai encontrar qual é a origem dos meses do ano. É bem interessante. E agora nós vamos ter uma atividade para praticar os meses do ano. Nós vamos escutar o som e gravar aquilo que nós estamos escutando. Try to imitate the pronunciation and intonation. Então você vai tentar imitar a pronúncia e preste atenção também na entonação das palavras. Elas são muito importantes. January, February, March. Então nós vamos gravar esses 3 meses, né? January, February, March. Vamos tentar novamente. Às vezes ele não vai reconhecer o seu áudio. Não tem problema, você grava novamente. January, February, March. Próximo. April, May, June. Vamos lá? April, May, June. The next. July, August, September. July, August, September. October, November, December. October, November, December. Então aqui você conseguiu praticar todos os meses do ano. E como eu disse, você pode repetir essa atividade quantas vezes quiser. E nós concluímos mais uma etapa. Congratulations! Então agora nós vamos continuar na nossa lição 4, mas agora nós vamos fazer a tarefa número 2, que são as expressões para a gente falar sobre as datas. Então, nós temos aqui os números ordinais. Quando falamos as datas em inglês, nós usamos os números ordinais. Então, nós temos aqui uma lista de números, tá? Que corresponde aos números ordinais. Nós vamos clicar no botão para ouvir os números e você consegue perceber que a maior parte desses números ele termina com a letrinha TH. Então vamos lá. Você vai ouvir e repetir, certo? 1 first, Primeiro nós temos o número cardinal 1 e depois o first, que é o número ordinal. 2 second, 3 third, 4 fourth, 5 fifth, 6 sixth, 7 seventh, 8 eighth, 9 ninth, 10 tenth, 11 11th, 12 12th, 13 13th, 14 14th, 15 15th, 16 16th, 17 17th, 18 18th, 19 19th, 20 20th. Isso, então você conseguiu perceber que os números ordinais são diferentes dos cardinais? Qual é a diferença? Você conseguiu perceber? Nós temos
1, 2, 3 são os números cardinais, aqueles números que nós utilizamos, né, para numerar as coisas. Agora, os números ordinais, eles indicam uma ordem. Por exemplo, quando você tem uma fila, você tem o first, o second, o third, ele está identificando uma ordem, não só uma quantidade como os números cardinais. Então, essa é a diferença. O número ordinal, ele indica uma ordem. E aí, nós temos aqueles números a partir do 20. A partir do 20, nós apenas adicionamos o número ordinal apropriado de 1 a 10. Então, sempre no finalzinho. Vamos ver o exemplo. 22, 22nd. 26, 26th. 30, 30th. 31, 31st. Então, você percebeu, por exemplo, no 22, 22, nós usamos o 20 igual, só vai mudar o número ordinal no 2, que nós colocamos então second, 22nd. E esses números, eles podem ser abreviados. Veja ali o exemplo, ó, o first nós podemos usar abreviado. E na abreviação eu vou usar sempre as duas letras do número ordinal. First termina com ST. Então, nós colocamos o número 1 e o ST. O second termina com ND. Então, nós vamos colocar o ND no final. E por que a maioria termina com TH? Porque as duas últimas letrinhas dos números ordinais, a maioria deles termina com TH. Então, eu sempre vou colocar um número e as duas últimas letrinhas do número ordinal. Nós vamos, então, agora fazer uma atividade para combinar os números ordinais com os cardinais. Você pode fazer no seu caderno ou na própria plataforma. No caderno, você pode fazer duas colunas e relacioná-las, ou você pode ligar, né, uma coluna com a outra. Na primeira coluna, nós temos os números cardinais e na segunda, os números ordinais. Eu vou dar um tempo para que vocês possam responder a atividade e nós já voltamos para conferir.
Então, vamos corrigir? Vocês conseguiram fazer? Nós vamos relacionar, então, os números cardinais da primeira coluna com os ordinais. Number 1, então, nós temos o first. Number 5, fifth. O number 8, eighth. O number 3, third. Number 2, second. E number 9, ninth. Esses são os números ordinais correspondentes. Então, faça a correção no seu caderno. E agora, como falar as datas em inglês? É aqui que nós vamos aprender a falar o dia do nosso aniversário. Existem diversas maneiras de falar as datas. Nos Estados Unidos, as pessoas geralmente dizem o mês primeiro e depois o dia. Então, preste atenção, a gente vai falar primeiro o mês em inglês e depois o dia em número ordinal. Então, as datas são quase sempre escritas de forma curta. Nós vamos colocar, por exemplo, July 17th ou July 70th. E nunca o July com o número escrito por extenso. Escute a pronúncia, então, dessas datas. July 2nd, February 10th, October 21st. Então, perceberam que nós usamos o mês primeiro em inglês e depois o número ordinal. Você já viu alguma vez os números em inglês, né? Com esse número, com essas letrinhas pequenininhas. É aquilo que nós acabamos de falar. Os números na data, eles vêm abreviado, por isso que eles aparecem dessa forma. No Reino Unido, as pessoas dizem as datas usando as palavras the e of para determinar o dia e o mês, para destacar, né, o dia e o mês. Então, existe uma outra forma de se dizer as datas. Prestem atenção nos exemplos. The 31st of January, the 12th of March, the 7th of June. Perceberam a diferença? Aqui a gente está usando duas palavrinhas que não foram usadas nos exemplos anteriores da maneira como é falado nos Estados Unidos. E com datas específicas, nós vamos usar a preposição on. Prestem atenção no exemplo. The meeting is on April 19th. The presentation is on September 13th. Sempre que você for usar a data com o mês e o dia, você vai usar a preposição on antes. E agora nós temos uma atividade. Listen and answer. Nós vamos ouvir e depois responder. Vamos lá, ouça com atenção. October 27th. Qual foi a data que ele diz? October 27th. Então, é essa data. January 15th. January 15th. Então, é o dia 15 de janeiro. April 23rd. Então, ele disse agora April 23rd. É dia 23 de abril. November 16th. November 16th. Dia 16 de novembro. February 28th. February 28th. Então, ele está dizendo dia 28 de fevereiro. March 2nd. March 2nd. Então, dia 2 de março. September 4th. September 4th, dia 4 de setembro. August 26th. August 26th. Então, dia 26 de agosto. E agora a nossa atividade é para praticar como dizer as datas. Então, você vai escutar e nós vamos gravar o que você escutou. Se você estiver com o aplicativo aí, você vai gravar no aplicativo. Se não, repita junto comigo. January 15th. January 15th. January 15th. February 28th. February 28th. February 28th. February 28th. February 28th.
às vezes ele não reconhece. Então você pode colocar a opção para você digitar a resposta correta. February 28th. February 28. March 2nd. March 2nd. April 23rd. April 23rd. May 21st. May 21st. June 9th. June 9th. August 26th. August 26th. September 4th. September 4th. October 27th. October 27th. Então, nós concluímos essa atividade e concluímos mais uma etapa. Congratulations! Muito bem, alunos. Agora nós já aprendemos a falar as datas em inglês. Então, você já é capaz de dizer a data do seu aniversário em inglês. Então, o que nós aprendemos nessa aula? A identificar ideias-chave de textos. Temos aqui, então, as referências e por hoje é só. Muito bom ter a sua companhia. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye!